esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo que eles vão nos perseguir porque não conhecem a Deus. O mundo tenta matar Deus em todos os lugares, né? E por isso eles vão nos perseguir. Jesus diz: olha, se me perseguiram, se fizeram todas estas coisas contra mim, imagina o que farão também contra vocês. Porque vocês não pertencem ao mundo. Vocês não são do mundo. Vocês vivem no mundo, mas não são escravos deste mundo. Porque o príncipe deste mundo é outro. Nós não pertencemos ao príncipe deste mundo. Nós pertencemos a Deus. Por isso, nós seremos perseguidos pelo príncipe deste mundo. Ele vai usar pessoas. Nosso inimigo não é pessoa. Não é um homem de carne e osso. Não é essa a nossa inimizade. Nossa inimizade é contra o demônio. Ele é o nosso único inimigo. Porque um filho de Deus não tem inimigo. As pessoas são usadas pelo mal e elas se deixam revestir deste poder e nos perseguem, porque não conhecem a Deus, não vivem em Deus, vivem para si, são escravos de si mesmos, escravos dos seus prazeres, escravos do seu querer, escravos dos seus desejos, escravos da sua ambição, escravo do seu orgulho, escravo dos seus prazeres. Ela é escrava de si mesmo. Então, o inimigo vai dando subsídio também para as pessoas, dando essas anuências de coisas, né, de paixões, que vai aliciando e vai matando as pessoas pouco a pouco. Vai tirando a sua identidade pessoal e ela vai perdendo a sua identidade. Não se reconhece mais como filho, às vezes, de uma família. Não se reconhece mais como esposa. Não se reconhece mais como esposo. Não se reconhece mais como homem, como mulher. Tem pessoas que não se identificam mais, nem na sua identidade pessoal. Quer mudar de nome, né? Quer desfigurar, vai lá no cirurgião plástico, faz uma plástica, e aí quer mudar a identidade porque ela fez uma plástica. Então, ela perdeu a identidade dela pessoal. Então, se nós não estivermos em Deus, nós perdemos a nossa identidade pessoal de filho de Deus. E aí a gente não se identifica mais, nem com a gente mais, não sabemos qual que é a nossa vida neste mundo. Tem pessoas que é um profissional, mas também acabou ali o seu serviço, ele esquece que ele é um profissional.
Às vezes sai para a rua, rouba. Esse dia eu vi uma matéria de uma pessoa que é rica, mas acabava saindo para a rua para roubar. Perdeu a identidade, porque aquela vida para ele é fútil. Não tem sentido. Então, queria emoção. Emoção de roubar. De ser pego, de alguém dar um tiro, de matá-lo, de correr risco de vida. Né? Olha onde que chega a loucura quando nós perdemos a nossa identidade em Deus. Quantas mulheres, meninas, jovens, que em casa é filha, sai para a rua e vira prostituta, porque perdeu a identidade de família, não por causa de uma crise financeira, mas porque entra no embalo. Eu atendi uma menina que uma vez, ela foi para uma cidade grande estudar. Chegou lá, conheceu umas pessoas que levaram para ser garota de programa. E ela foi vivendo aquela vida de garota de programa, porque estava no book, colocou em hotéis e ficou. Ela perdeu a identidade. Depois entrou na droga, no álcool, parou de estudar. E quando o pai descobriu, já fazia 3 anos que ela não ia na faculdade. Estava parado no primeiro ano de faculdade. Ele achou que ela estava formando. E ela estava parada. Não estava estudando. Então, porque perdeu a identidade. Saiu da sua casa, perdeu a identidade no mundo. O mundo rouba a nossa identidade. Se a gente não tiver voltado para Deus, por isso Jesus está dizendo, desta situação, se você não tiver firme, alicerçado a sua vida nesta graça, o mundo vai te roubar. Vai tirar tudo que é teu, não vai deixar nada. Né? E as pessoas estão vivendo assim, de ilusão. E aí começa as diversas situações de doenças emocionais, psicológicas. Hoje, quantos jovens estão passando por depressão, pânico e outras coisas mais, porque vão perdendo a identidade. Lógico que nós não sabemos quais causas concretas, nem do pânico, nem da depressão, mas vai vivendo uma vida tão desfigurada que perde a identidade de si próprio, não se reconhece mais, não sabe mais conviver em família. As pessoas estão perdendo a identidade porque ficam paradas, às vezes, você senta num lugar, ela não consegue mais, às vezes a mãe, para conversar com a filha, tem que mandar um WhatsApp, porque ela não conversa mais com a mãe. A mãe tem que mandar uma mensagem, querida, o almoço está pronto, vem almoçar. Ela está tão envolvida naquele meio que ela não consegue mais estar lá sentado com a mãe para conversar. Sentado com o pai, com o irmão. Não se tem mais laços familiares, às vezes, para conversar. Às vezes vai para um lugar, vai para um sítio, e se não tiver rede social, as pessoas não vão, porque não quer se libertar da escravidão, daquela dependência, porque vai se identificando tanto com aquilo que torna parte da vida dela. Ela não tem mais liberdade de sair para a rua sem o seu celular. Não tem liberdade de sair para algum lugar sem o seu computador, sem a sua rede social. Ela tornou escrava daquele meio. Né? Aquilo não é mais um auxílio, um benefício, mas escravidão. Porque o mundo, o demônio sabe aonde pôr. Assim vai. Né? Diz que teve uma reunião dos demônios para saber como que é aliciar as pessoas nesse mundo. E aí o chefe, um demônio novo, disse para o mais velho, olha, as pessoas precisam continuar escravo da bebida, então vamos fazer bebida mais fraca. Aí coloca uma dosagem menor de álcool. Mas a quantidade de álcool que o nosso organismo absorve é o mesmo. Só que a bebida parece um pouco mais fraca. E aí faz diversas bebidas fracas.
E a pessoa pensa que aquilo não vai fazer mal, vai aliciar do mesmo jeito, vai tornar escrava do vício do álcool do mesmo jeito. Aí o outro sugeriu, vamos fazer um cigarro mais fino, com sabores, porque a pessoa vai fumar, não vai perceber porque ele é pequeno, mais fino, mas a nicotina vai causar o mesmo efeito, vai causar o mesmo câncer, vai matar do mesmo jeito, vai causar as mesmas doenças, os mesmos problemas, só que eles desseguram o tamanho, mas o efeito é danoso do mesmo jeito. Então o demônio é astucioso, é inteligente, e ele sabe como aliciar as pessoas. E aí vai fazendo com que as pessoas tornem escrava. Bom, vamos fazer cartão de crédito para todo mundo, porque aí todo mundo tem cartão de crédito. Aí todo mundo fica devedores. Aí trabalha dia e noite para pagar conta. E não vive, torna escravo. É importante ter seu cartão de crédito? Mas ele alicia também e te escraviza. Então, o demônio foi arrumando, né? Vamos colocando situações que as pessoas... Olha, você não pode se sentir feliz. Você está no corpo errado. Então, aí a pessoa já não acha mais que ele é um homem. Então, vou me dessegurar numa mulher. A mulher acha que não é mais mulher, vai dessegurar em homem. Por quê? Porque dessegura. Ah, você veio no corpo errado. Será que Deus errou de colocar a alma, o espírito dele em mim? Foi Deus que colocou. Deus não cometeu uma loucura dessa? De colocar a alma, o espírito dele em mim, num corpo errado? Não. Deus fez certo. Eu que estou sendo aliciado na minha identidade. Estou sendo desfigurado. E o demônio age assim. E nós precisamos ter consciência de que o mundo nos odeia. Está dizendo desse mundo, do ódio do mundo, pelo demônio. Porque o único que sabe odiar é o demônio. Ele vai colocando essa situação em nós e nos escraviza. E as pessoas vão cada dia mais sentindo-se perseguidas nesse mundo. Ninguém gosta de mim, tudo é bullying. Você não pode mais falar nada com a pessoa. Ah, você me odeia, você não gosta de mim. Se você vai corrigir, se você vai formar uma pessoa, se você vai falar, as pessoas se sentem ofendidas, não pode dizer nada. O pai não pode falar com o filho. Meu filho, você está errado. Sai dessa vida. Ele fica com ódio do pai, fica inimigo do pai, porque o pai corrigiu. As jovens que vão lá denunciar o pai, porque o pai foi corrigi-lo. Vai denunciar a mãe, porque a mãe foi corrigi-lo. Não pode. Porque o mundo aliciou o filho, a filha, e eles tornaram inimigo do seu pai e da sua mãe. Porque ele tem direito, ele não tem dever. Para o mundo ele não tem dever, não tem obrigação. Ele só tem direito, não tem deveres, ele não precisa fazer nada, o pai é obrigado a sustentá-lo, a mãe também. Tem homens com 40 anos que se faz vítima. Não quer estudar, não quer trabalhar, quer ficar em casa, e a mãe é obrigada, o pai é obrigado a sustentar. Tem senhores e senhoras apanhando de filhos. Porque o pai não tem o dinheiro para dar na hora, ele força. O pai às vezes tem que se endividar para dar dinheiro para o filho, porque ele quer sair, passear, quer tomar sua cerveja, quer ir para os bares, quer ir para a balada, e o pai é obrigado ainda a sustentar o seu vício. Sustentar também o seu celular, o seu computador. Se não tiver o computador, se não tiver o celular, se não tiver a rede social dentro de casa, a pessoa
quer matar o outro, quer matar o pai e a mãe por causa de rede social. Ou se vende, vai vender droga, vende o corpo, para ter dinheiro, para manter uma aparência de vida, para ser igual aos outros. Porque todo mundo tem rede, todo mundo tem computador, todo mundo tem smartphone, todo mundo tem isso. Eu tenho que ter, senão eu sou diferente. Eu sou nada. Então as pessoas perdem identidade para ser cópia do outro, xerox do outro. E em Deus não tem xerox. Mas as pessoas se fazem assim. Então nós estamos vendo nesse mundo essa desgraça. E não é só aqui, mas no mundo inteiro. É o mundo inteiro que está vivendo isso. Conseguiram desfigurar o homem. É só em Deus que nós ganhamos identidade. Quer vivos, a carta aos Romanos, que São Paulo escreve, 14, 7, quer vivamos, quer morramos, é para Deus que vivemos e morremos. Porque Deus espera de nós esta graça de podermos plantar aqui as sementes de Deus. E aí Jesus está dizendo, se eles guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Se eles aprenderam a viver bem comigo, também aprenderão a viver bem com você. Então nós somos este sinal, por isso é Deus que nos envia a cada lugar para anunciar e testemunhar o seu amor. Nós vimos a primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, né? Como às vezes nós temos que até mesmo sofrer na nossa carne as dores para que a gente possa anunciar o Evangelho. Timóteo, porque era grego, São Paulo teve que fazer com que ele tivesse a identidade de judeu. Depois assumiu todo o batismo de ser cristão para anunciar, para ser bispo depois da igreja. E aí ele vai ser identificado nesse amor, ele vai testemunhar esse amor de Deus, mesmo que o pai dele era pagão, a mãe dele era judia, mas o pai era pagão, era grego. E Timóteo torna o bispo da sua igreja, porque deixou-se remodelar em Deus, sendo pagão, remodelou-se inteiramente em Deus e tornou um homem santo de Deus para o seu povo, para o seu país, para a sua comunidade, um homem que salva uma multidão, para dizer que um cristão no meio de uma multidão, ele salva milhares de pessoas. Nós vamos ver São Francisco de Assis. Olha que riqueza. A sua identidade de um homem rico, poderoso, de um pai rico, de uma família rica, que se aprende a viver a pobreza deste mundo para ser rico em Deus. Troca a riqueza toda pela pobreza para ser rico e para espalhar a glória de Deus. Quem não ama São Francisco de Assis? Mas ele teve que aprender a ser pobre, despojar-se de todos os seus bens, inclusive até da roupa, né? Ficou nu, para mostrar para o pai dele, não quero nada, eu só quero Deus, a minha herança e a minha riqueza agora chama-se Deus. E aí a riqueza e a herança em Deus se transfigurou na glória. É assim conosco. Não é os bens. Eles vão ficar aqui, ninguém vai levar nada. Ninguém vai levar um smartphone no caixão. Vai ficar lá no cemitério. Mas não vai entrar no céu. Não vai entrar na glória. Porque quando nós chegarmos lá, nós vamos chegar nu. Deus vai nos revestir de uma veste nova. Deus vai nos dar um corpo novo. Revestido da glória. Por isso que nós celebramos a Páscoa nesse tempo. A Páscoa significa tempo da alegria de Deus.
de viver as glórias de Deus, de estar na glória, mesmo diante deste mundo, mesmo sendo militante neste mundo, nós já vivemos da glória de Deus. A Páscoa é esta passagem, é se revestir da alegria. Por isso, quando nós vivemos a Páscoa em Cristo, a igreja celebra sempre de branco, mostrando que em Deus nós estamos vivendo em paz. Apesar das adversidades, das tribulações do mundo, ninguém tira a paz que está em nós. E é interessante quando nós vivemos em paz, né? Como é maravilhoso, porque diante do sofrimento, das dores, nossa alma está quieta, tranquila, confiante, sabendo que nos espera sempre a glória, sempre a vitória, não o desespero, não a morte, não a desgraça, não o fim, mas a plenitude de uma vida nova. As pessoas sempre dizem, quando às vezes a gente vai ao hospital, nós que somos padres da unção dos enfermos, Padre, eu vou passar deste mundo para a glória de Deus. Eu não estou perdido. Eu estou vivendo aqui com um pé no céu, um pé na glória, um pé na eternidade feliz, porque quando nós entramos é para a eternidade feliz. Lá não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais morte, não há mais fome, não há mais nada. Só plenitude. O fim último é plenitude. Então, o homem que está em Deus vive sempre a busca desta alegria para o seu coração. Meu fim último é a paz eterna, que nada poderá mais me atingir. Então, eu já vivo neste mundo, passando por essas pequenas tribulações, mas com o olho no céu, né? Jesus sempre olhava com os olhos fitos no céu, não na morte, não na tribulação, não na doença, não na enfermidade, não no tempo do sofrimento, mas com os olhos fitos na glória de Deus. E esta é a riqueza que nós temos. Por isso, o Espírito Santo nos impele a caminharmos a cada lugar que a gente vai, espalhando. Ele vai nos preparar, vai saber, nós vamos saber escutar que existe um povo, existem pessoas necessitadas das nossas orações, necessitadas do nosso auxílio, necessitadas da palavra de Deus, necessitadas de uma vida nova. E nós vamos passando e ensinando em Cristo elas viverem esta glória. Em Deus elas viverem esta glória. Somos chamados a esta riqueza, a esta plenitude, esta alegria, né? Porque nós somos aqueles que espalham essa glória de Deus, né? Vivendo toda esta riqueza a cada dia. E é impressionante quando nós vamos almejando esta caminhada, né? Porque no tempo presente, nós vamos ter adversidades, perseguição, tribulações, que faz parte da vida também. Vamos ter que estudar, vamos ter que levantar cedo, frequentar a escola, primeiro grau, segundo, depois frequentar uma faculdade. No mínimo, são 16 a 18 anos. Só de estudo, para você aprender a ter uma profissão. Imagina se você fosse ter mais de uma profissão. Fosse fazer mais uma faculdade, né? Vamos pôr mais 4 anos, né? São 20. Se você quisesse fazer mais um mestrado, mais 2 anos, são 22. Mais um doutorado, mais uns 2, 3 anos, depende de cada especialidade. 25 anos só de estudo para você ter uma profissão e ser um doutor. Olha quanto que nós gastamos para a gente viver e ajudar as pessoas. 25 anos da nossa vida só formando e nos capacitando, né? Para a gente ser um sacerdote, você tem que terminar o 2º grau, depois fazer mais uma faculdade de filosofia, 3 anos, né? Então, a gente vai aí, só nesse período
depois mais 4 anos de teologia. Então, no mínimo, são 2 faculdades que você tem que fazer para quê? Para ser um sacerdote. E isso é importante? É importante. Mas o que é mais importante? É experimentar, viver a cada dia o sacerdócio. Não adianta eu ser só padre. Não adianta o bispo só pôr a mão na minha cabeça. É só uma imposição. Mas se eu não me deixar moldar no Espírito Santo e viver aquilo que é a proposta de Deus em mim, eu vou ser apenas um teólogo, vou ser apenas um filósofo, mas não vou viver os sacerdócios de Cristo em mim. Vou ser apenas uma pessoa capacitada, teologicamente, filosoficamente, mas não vou ser um homem de Deus. Então, se nós também não vivemos a nossa vida em Deus, você pode ser formado, ter a sua formação acadêmica em diversas áreas. Mas se não deixar revestir em Deus, porque o mundo não quer que você seja de Deus. Não quer que você seja um médico de Deus, uma enfermeira de Deus, um engenheiro de Deus, um matemático, um professor, uma professora. Né? Porque hoje é até proibido falar de Deus nas escolas. Pode falar de tudo, mas não pode falar de Deus. Não pode falar de Deus na faculdade, porque também o professor da faculdade não pode ser um homem de Deus. Olha que escândalo. Porque escandaliza. A professora não pode chegar na sala de aula e rezar um Pai Nosso, porque ela pode ser colocada, pode ser chamada a atenção, pode ser colocada para fora da escola. Pode falar de tudo, menos de Deus. Está vendo como é que escandaliza? Se você chega na sua indústria, aonde você trabalha, e fala, bom dia, que Deus abençoe você, o pessoal fica escandalizado. Não pode falar de Deus na indústria. Não pode falar de Deus no comércio. Não pode pôr uma placa lá, se alguém coloca uma imagem de Nossa Senhora, ou uma cruz, ou algo cristológico, lá dentro do seu comércio, ou dentro do seu local de trabalho, as pessoas escandalizam. Nossa, Deus aqui, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de... O que é isso? Aqui não é lugar de Deus. Olha, não pode. Lugar de Deus é em todo lugar. Deus fez o mundo, Deus fez todas as coisas. Por que não pode? Nas repartições públicas não pode mais colocar imagens, os sinais do sagrado, porque escandaliza. É contra o princípio da liberdade do homem. Mas Deus fez o homem, que liberdade? Você é imagem e semelhança de Deus, que liberdade? Como que eu não vou me identificar com meu pai, com a minha mãe? Não vou tê-los como alguém da minha vida, que me deram a vida, eu não posso identificar com eles? É triste, né? Não posso me identificar com meu Pai do céu. Não posso me identificar com Jesus, meu Salvador, porque escandaliza, o mundo escandaliza. Você tem isso quando chega numa casa que tem ali um pequeno santuário, a pessoa fala, nossa, você é bem católica, é bem de oração, fica escandalizada. Mas não escandaliza com um barzinho, não escandaliza com as coisas que às vezes está dentro de casa que não deveria. Então Deus hoje está mostrando que o mundo escandaliza porque nós somos filhos amados dele. Mas que a gente não desanime. Que bom que você tem identidade de cristão, que bom que você tem identidade de filho de Deus, que bom que você vive como pai, como mãe, como esposa, como filho de uma família de Deus. Que lindo, que maravilha. Mostre para os outros mesmo, fala, eu sou de Deus mesmo, não adianta, ninguém vai me roubar esse bel prazer da vida. Ninguém vai tirar isso de mim. Que alegria você poder testemunhar e dizer, realmente eu sou de Deus. Graças a Deus, a minha família me formou, me deu a graça, graças a Deus eu vou para a igreja, eu rezo, graças a Deus que eu louvo a Deus, graças a Deus que eu canto. Que bom que Deus nos dê essa identidade e que a gente assuma diante deste mundo tão dilacerado, tão sem Deus.
Peçamos ao Espírito Santo essa graça hoje, que Ele nos reveste dessas alegrias, dessa graça, que Ele nos dá a identidade de novo, que nós sejamos formados e capacitados nessa identidade de Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos forma, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá essa graça no dia de hoje, que nós não percamos, mas que nós saibamos vivê-la cada dia, para que o mundo conheça a Ti e ame, porque o amor vem de Ti.